Bem-vindos a mais um vídeo. E o Biden criou nos Estados Unidos um órgão estatal que vai ser especializado em determinar o que é fake news e o que é desinformação e quais notícias serão verdadeiras. A gente sabe que isso é perigosíssimo, a gente sabe muito bem o que isso significa. Significa simplesmente que o Estado vai ter o monopólio de dizer o que é verdade e o que é falso. O monopólio da verdade, é igual no 1984, que existia o Ministério da Verdade, e obviamente o que se faz dentro do Ministério da Verdade é a criação das mais ardilosas mentiras e a supressão da verdade. A gente já sabe que é inevitável que esse vai ser o resultado, que o Estado vai usar o monopólio para os seus próprios interesses, para os interesses da elite, para os interesses corporativos, e jamais para fazer o bem. O Estado bonzinho vai fazer o bem ao povo, vai oferecer algum valor ao povo. Se oferecer esse valor seria voluntário, seria feito por trocas voluntárias e não à força. O que o Estado vai fazer agora é impor à força uma narrativa. Então, lembrando que se você gosta desse conteúdo, desse canal, dê o seu like e inscreva-se nesse canal e torne-se membro para ter acesso a vídeos exclusivos para membros. Isso significa, claro, uma medida extremamente autoritária. O Estado, nenhuma autoridade deveria dizer o que é verdadeiro ou falso. Isso tem a ver com a própria estrutura de como nós podemos nos aproximar da verdade, desde a Grécia Antiga, onde os filósofos gregos começaram a tentar entender o mundo com base na razão e não com base na mitologia, como era comum naquela época. A verdade, a busca pela verdade, né? Não a verdade absoluta, porque ninguém chegou nela, mas a busca pela verdade sempre veio da discordância, da dúvida, das perguntas. Sócrates fazia perguntas, até o próprio Tales de Mileto discordou do Anaximandro, que discordou do outro. Sócrates discordou de Aristóteles, Aristóteles discordou de Platão, Platão discordou de Sócrates, enfim. A busca pela verdade sempre veio da discordância. A história inteira da filosofia é uma história de discordâncias, e não só da filosofia. Matemáticos estão o tempo todo tentando encontrar novas teorias, físicos estão o tempo todo tentando encontrar novas teorias. Então nunca teve nada a ver, nem o conhecimento da ciência, nem o conhecimento da filosofia, nunca teve nada a ver com uma verdade imposta de cima para baixo, com uma verdade imposta pela força. Isso não pode fazer a humanidade se aproximar da verdade. Não é assim que se aproxima da verdade. Pelo contrário, é assim que você impede a verdade de acontecer, de ser uma possibilidade, e torna a mentira uma garantia. O que esse órgão de fake news, de controle de fake news, que você pode traduzir para censura, quando você vê a palavra controle de fake news ou controle de desinformação, você pode entender censura, literalmente, não tem nenhuma diferença no significado prático, pragmático, e a única coisa que isso vai fazer é garantir a mentira, né? O ministério que se propõe a garantir a verdade, ele vai fazer exatamente o contrário disso, vai garantir a mentira e vai impedir as pessoas de se aproximarem da verdade, porque essa aproximação vem da liberdade de expressão, do livre debate, da liberdade de postar seus argumentos, da liberdade de falar e da liberdade de você mesmo verificar o que é fake news ou não. Não estou falando para você não verificar, para você acreditar em qualquer coisa. Você mesmo vai lá e verifica, você cria um site para verificar. Aí, mas tem 2 sites para verificar e cada um tá falando uma coisa, então vai ver a justificativa que ele tem para justificar, para verificar, né? Vai ver os argumentos que ele tem. Aí as pessoas vão começar a dar mais valor a argumentos, a justificativas, etc. Vai surgir pessoas para explicar isso. Vão surgir perfis e pessoas na internet se especializando em dissecar as fake news, os fatos, as informações. Agora, se você tiver o Estado dizendo que é verdadeiro, que é falso, se você falar o que o Estado considera fake news ou desinformação, que são palavras absolutamente subjetivas, o Estado pode dizer que qualquer coisa é fake news e desinformação, basta ir lá e falar. Ele tem autoridade, ele se dá a autoridade de falar isso. Aí você não pode mais defender aquele ponto de vista. Então, mesmo as pessoas que estiverem do lado certo,
mesmo que esse lado seja o certo, elas não vão saber por quê, elas não vão saber justificar. Então como que você garante que você vai estar do lado da verdade, dos fatos, se você nem sabe justificar sua posição, né? E não vai saber mesmo, porque o Estado vai fazer isso para você, como se você fosse um bebê no jardim de infância e o Estado fosse a titia do jardim de infância que tem que ir lá e dizer o que você tem que pensar e o que você tem que fazer. Nem no jardim de infância deveria ser assim, né? Mas até uma criança com cérebro em formação já consegue aprender as coisas e julgar, e aprender a julgar. Ou se não consegue, é exatamente por isso que a gente vive nesse tipo de sociedade, porque as pessoas não aprendem a raciocinar desde crianças. Então existe a especulação de que essa decisão venha da compra do Twitter pelo Elon Musk, já que isso vai ameaçar o monopólio da verdade. E a gente sabe que a elite, o establishment, que se compõe do Estado, das corporações e da mídia, eles já estão mimados em ser aqueles que têm o monopólio da verdade, o monopólio dos fatos, o monopólio da narrativa. Ou você aceita a minha narrativa, ou você está fora da mídia, ou você está fora da academia, ou você está fora da elite. E eles tinham realmente o monopólio dos meios de comunicação. Aí a internet, ela realmente tirou esse monopólio dos meios de comunicação e a elite fica chateada com isso. Então o que a gente vê recentemente nada mais é do que a história de como a internet está irritando a elite. Praticamente os fatos que a gente tem visto ultimamente nada mais são do que uma breve história, que espero que seja breve e acabe logo essa porcaria de mídia tradicional, uma breve história de como a internet incomoda a antiga mídia tradicional que tinha o monopólio da narrativa. Teve até um vídeo que vazou aqui de um jornal estrangeiro, onde a jornalista fala sem querer, que ela fala, o Elon Musk agora vai querer vai querer controlar o que as pessoas pensam e esse era o nosso trabalho. Tipo, ela assumindo ao vivo que o trabalho dela é controlar o que as pessoas pensam. E é isso que a elite, que a mídia pensa mesmo. A mentalidade deles é essa. Nós controlamos o que as pessoas pensam. As pessoas são criancinhas, as pessoas são bebês, e a gente é que fala o que elas têm que pensar e não tem. Aí, como isso já não está funcionando mais pelo monopólio da mídia, que é como funcionava antigamente, porque agora você tem a internet que quebra esse monopólio, aí agora você tem o Estado debatendo, o Godzilla Jurássico se debatendo e tentando segurar o controle da comunicação de qualquer jeito, criando agora órgãos de controle da informação. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai ser imposto nas plataformas, então vai ser imposto, por exemplo, no YouTube, e a gente sabe que quando o YouTube controla a comunicação, quando o YouTube censura alguém, isso gera um fortalecimento da concorrência, então gera um fortalecimento do Rumble, as pessoas migram para o Rumble. Agora, se o Estado impõe isso à força, por coerção, não tem para onde correr, porque ele vai impor isso a todas as plataformas. Só que a tecnologia sempre traz uma solução para a autoridade, sempre traz uma solução de descentralização, que nesse caso são as plataformas criptografadas, criptodigitais, baseadas em blockchain, ou em tecnologia similar à blockchain, como por exemplo a Library e o Odyssey, parece que é uma UI da Library, que são plataformas que não têm dono, onde não se pode censurar conteúdo. Então, quando até as plataformas concorrentes, que são privadas, forem censuradas pelo próprio Estado, a gente vai ter que migrar para plataformas sem dono, para plataformas que sejam impossíveis de ser censuradas. Pelo menos na plataforma, o Estado vai ter que vir na sua casa e te prender, mas ele não vai poder ir lá deletar o seu conteúdo. E eu, na minha opinião, eu acho que vai chegar a esse ponto, porque eu não duvido da capacidade do Estado de ser um animal jurássico e querer pisotear em cima de todo mundo, e a necessidade que a gente vai ter de se proteger com criptografia, que é a única forma realmente garantida de se proteger do Estado. Não tem como violar a criptografia de criptomoedas, nem de redes sociais criptografadas, criptodigitais. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para
ter acesso aos vídeos. O YouTube, inclusive, não está notificando meus vídeos, então se você não for inscrito vai notificar menos ainda, então inscreva-se no canal, torne-se membro para ter acesso a vídeos exclusivos e até a próxima.